gente fala de um Vinícius Júnior, ô Bruno Prado, que ele tem, pela seleção brasileira em Copas do Mundo, e é bom a gente deixar isso muito claro, né? 7 jogos em Copas do Mundo do Vinícius Júnior. 8 participações em gol. Ele acaba de vez com qualquer palhaçada. O Vinícius Júnior não chama a responsabilidade na seleção. No Catar, ele já tinha jogado bem, muito jovem, pela seleção brasileira numa Copa do Mundo. Só que o Tite inventou de tirar o Vinícius Júnior naquele jogo decisivo contra a Croácia. 14 gols do Brasil, em 12 ele participou. É que aí só olha para assistência e gol. Mas o lance, por exemplo, entre outros, da outra Copa, contra o Haiti, o primeiro gol, a jogada é com ele. Ou não é? Ele recebe a bola do Matheus Cunha, que rouba a bola, faz a jogada, dribla 2 adversários, chuta, o goleiro defende, dá volta, gol do Matheus Cunha. Então ele tem a participação maior do que isso aí. Aí tá olhando só gols e assistências. A gente tem que olhar além. É mais do que isso. São 12 participações e 14 gols do Brasil com ele em campo. Só em 2 ele não participou. O cara é muito mais decisivo do que esses números, inclusive, mostram. É mais do que isso. É mais do que isso. Assim, o não reconhecimento, que é o que você está falando aí, é um negócio bizarro. Eu nem quero mais me estender sobre isso, porque é tanto dar confiança para bobo, né? Ficar dando resposta para quem não quer reconhecer o valor do cara, que eu nem tenho muito o que acrescentar. Só falo isso, 14 gols com ele em campo, 12 ele participou. Quer mais o quê? Ah, mas ele não assumia a responsabilidade. Aí você escolhe. Você quer um cara que assuma a responsabilidade de amistoso ou é a Copa do Mundo? Né? Mas o problema, Mauro, é que é muito bobo, né? É muito bobo. Deixa falar. Tá aí, cara. Eu acho que quem tentar defender esse ponto de vista hoje, agora, o cara tá se expondo ao ridículo. Imagina alguém ficar agora falando, não joga. Pô. A pergunta que eu faço é essa. Você quer que algum jogador, você torce para o Brasil, torce para a seleção? Beleza. Você quer o cara assumindo em Copa do Mundo ou é amistoso? Escolhe aí, pô. Não é isso? É que nem aquele cara que faz gol de 1-0, tem um artilheiro que faz o gol do 1-0. Né? Jogo duro, 1-0, gol do cara. Ele tem um artilheiro que faz o gol do 4-0. Tá 3-0, ele faz um, faz outro. Você prefere o cara que faz o gol quando o jogo tá ganho ou o jogo difícil? Você prefere que o cara se destaque, assuma protagonismo em jogos amistosos ou em Copa do Mundo? O Vinícius tem assumido protagonismo em jogos amistosos ou em Copa do Mundo? Em Copa do Mundo, que é mais importante. A resposta está aí. A supervalorização que se deu a amistosos antes dessa Copa do Mundo é bizarra, até porque os técnicos ficaram sendo trocados. O próprio Ancelotti pegou o bonde já andando na reta final. É natural que ele precise de um certo tempo para trabalhar. Por isso que eu tenho dito, agora ele tem tido tempo. É dele a responsabilidade de fazer o time ter mais diversidade de jogo para enfrentar diferentes adversários, diferentes cenários e ser competitivo. Para ontem, perfeito. A estratégia deu super certo, palmas. Mas é preciso mais, né? E o Vinícius tem sido o cara. Ele está assumindo o protagonismo. Querem mais o quê? Se alguém se ousar falar qualquer coisa nesse sentido, é muita vontade de se expor ao ridículo, né? Nós não podemos impedir que as pessoas ridículas se exponham ao ridículo. Todo mundo tem o direito de querer bancar o bobo. Banquem o bobo, então. Mas as pessoas ridículas, muitas vezes, né, Mauro? Agora não tem mais argumento. Mas até o jogo contra o Haiti ainda diziam: mas contra o Haiti, qualquer um. Como qualquer um? Se foi ele que decidiu, foi ele e o Matheus Cunha, então não é qualquer um. Não é qualquer um. Ele chamou a responsabilidade. E o Kaique botou aí também. E foi bom o Mauro ter falado isso, porque realmente, se ele fez toda a jogada individual contra o Haiti, chuta, o goleiro dá o rebote, o Matheus Cunha faz o gol, ele participou do gol. Então, são 12 participações em gol em 14 em Copas do Mundo. A gente tem um craque que também tá fazendo por onde, né, Bruno? Sim, grande Copa do Vinícius, né? Tá muito bem. É o jogo, cara decisivo na seleção brasileira, tá chamando para ele contra o Marrocos, né? Ele fez gol com o Haiti ontem também, mas acho que vale ainda muito o destaque do gol que ele fez contra o Marrocos, porque ali era um momento de dificuldade que ele conseguiu tirar o Brasil um pouquinho do sufoco. Aquele gol foi fundamental, né, para que o Brasil estreasse pelo menos com empate ali. Ele consegue arrumar um gol num momento muito difícil para a seleção brasileira. É uma grande Copa, excelente Copa do Vinícius Júnior até aqui. Ótimo que ele esteja bem, um jogador de alto nível, um jogador que já há alguns anos joga muito bem no Real Madrid. Na seleção não vinha conseguindo ter uma sequência tão boa. Então, uma parte por culpa dele, uma parte por culpa do time, do que foi a seleção brasileira nesses últimos anos, desde a Copa do Catar até aqui. Então, o Vinícius, a chegada do Ancelotti é muito legal, ajuda muito o Vinícius Júnior, né? Um cara que confia nele, um cara que
com o Ancelotti no Real Madrid, que o Vinícius deu um salto ali no clube espanhol, e agora na seleção brasileira eles se reencontram e mais uma vez o Vinícius cresce muito de produção, está confiante, né? Tá com a confiança muito alta, então o Vinícius é um cara que pode ser decisivo, né? Já está sendo, e no mata-mata pode ser ainda mais decisivo para o Brasil. Uma grande Copa dele até aqui. Eu estava falando ontem no Canelada também com o Vamp. Cara, é impressionante como quando as coisas começam a dar certo, a confiança ela aumenta muito. E isso também entra na conta. Porque a gente via durante o ciclo um Vinícius que tinha toda essa pressão para ser o protagonista da seleção brasileira e muitas vezes tomava erros de decisão, insistia em jogadas que não davam certo, e dava para ver que tinha essa questão com relação a ele, que ele sentia que ele precisava também assumir esse protagonismo. E nessa tentativa de ser o protagonista, muitas vezes acabava tomando decisões erradas. Agora, conforme as coisas vão saindo, conforme os gols vão saindo, conforme ele vai conseguindo ser de fato a estrela desse time, naturalmente aumenta a chance de ele seguir acertando, porque a confiança está lá em cima, porque agora ele está se sentindo bem, dá para ver que as decisões são melhores, que ele consegue focalizar a sua habilidade para justamente tomar as decisões corretas dentro do campo. Então é um Vinícius que está sendo muito protagonista. Que bom que ele está conseguindo de fato assumir esse papel. Já tinha feito uma Copa de 2022 como coadjuvante boa, dentro das condições que eram impostas a ele. Foi bem, teve boas participações em gols também, inclusive com a camisa da seleção. E agora, de fato, com esse papel de estrela, está conseguindo render e marcando nos 3 jogos da fase de grupos, buscando empate numa situação difícil, complicada contra o Marrocos, que ele sozinho consegue fazer a jogada. Um bom passe também do Bruno Guimarães, não dá para esquecer, mas ele, chamando a responsabilidade para si num momento muito complicado para a seleção, busca o empate contra Marrocos, contra o Haiti, também tendo uma boa participação contra o adversário inferior, mas aí não é problema dele, contra o adversário que for, tem que jogar bola. E agora, numa situação em que o Brasil precisava do resultado, assume também a responsabilidade, consegue fazer 2 gols, 3 gols, um mal anulado, e sai como a grande estrela mais uma vez dessa partida. O que mais você gostou, Veloso? Eu gostei. Ontem foi um jogo que o Brasil já começou com a vantagem também, isso ajudou, é verdade, né? O Vini aproveitou um vacilo lá defensivo e fez o gol logo no começo. Isso fez com que o jogo tomasse um outro ar ali, um cenário diferente. Até porque a Escócia precisava do empate, pelo menos. Aí ela até se classificou. Mas o empate teria mais tranquilidade, né? Então foi um jogo que o Brasil enfrentou um adversário que não ficou o tempo todo lá atrás. E aí vários jogadores se destacaram, né? Bruno Guimarães realmente está fazendo uma Copa muito boa. E o Vini é o protagonista do time, né? O Vini finalmente assumiu o protagonismo da seleção, como a gente já esperava. Jogador importante do Real Madrid e agora, finalmente, também é protagonista da seleção. Então foi um dia que o time se entendeu melhor. Um dia que as coisas Sabe o que eu mais gostei? Acho que foi o melhor jogo do Ancelotti. Então, sabe o que eu mais gostei? Assim, como ex-jogador. Até o Alisson, tá? Não, fez 2. O Alisson fez uma partida segura. Não, ele fez 2 defesas que é do goleiro. Meu irmão, se o Alisson não faz aquelas 2 defesas também, por que ele é goleiro da seleção? Então. Eu não... Eu tinha essa dúvida até então. Isso, até então eu tinha essa dúvida. Por que ele é o goleiro da seleção? Porque ele fez as 2 defesas. Parabéns. Sabe o que eu mais gostei? Sabe o que eu mais gosto de jogador de futebol? É o Bruno Guimarães. Jogou muito. Cara, meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Quando o cara joga e ele se desenvolve pros outros, porque o que ele corre pro Paquetá, esse Paquetá é uma piada jogando bola. Isso é piada. Aí o que a Globo... E aí eu tô falando da Globo porque eu assisto da Globo. Eu só assisto da Cazé TV porque vocês têm 54 jogos. A Cazé TV tem 104. Né? Então eu prefiro assistir a Globo. Você assiste onde você quiser. Se você não quiser assistir meu programa, você vai para outro lugar, irmão. Vai para SBT, vai para RTV, vai para Gazeta, vai para Record, tá tudo certo, irmão. Você quer assistir meu programa, você fica comigo que nós vamos falar aquilo que a gente pensa. E o que eles vão falar é deles, não é meu. Não é meu, eu faço a pergunta e eles falam o que eles quiserem. As pessoas deveriam vir aqui e sentar aqui para ver como é que é o programa antes. Ninguém fala do que vai acontecer, meu irmão. Tem um espelho aí que tá e nós vamos falando. E cada um é responsável por aquilo que fala. Meu irmão, quando você tem um jogador igual o Bruno Guimarães, que corre pros caras e mais uma vez dá 2 assistências. 2 assistências. Ele é o melhor jogador da seleção brasileira. E o que eu mais gostei foi os 2 laterais. Pô, os caras chegaram. Sabe? Aí veio o Bruno Guimarães, o Vinícius Júnior é a Copa dele, mas parece que a Copa é do Neymar. Gente,
olha, eu queria que o Neymar jogasse, pá. O Neymar é ex-jogador. O Neymar não tem condição física, não tem condição de girar, não tem condição de chutar a bola. Tem força. Não tem força. Então para de pensar no Neymar, você é torcida brasileira. Vocês não são Brasil? Nós não é Brasil? Nós não quer que o Brasil ganhe a Copa? Mas não tem que ficar puxando o saco baba-ovo do Neymar. Quem tem que jogar é o Ryan. Vocês têm que parar com isso, vocês vão atrapalhar a seleção brasileira. E nós também. Quem tem que jogar o Ryan, quem tem que jogar o Hendrick, quem tem que jogar é esse menino Luiz Henrique, é o Danilo Santos. O Casemiro não dá pra jogar. Bem, amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais, olha, foi um dia especial de Copa do Mundo. Com todas essas Copas que eu tenho, ainda hoje eu tive a grande felicidade, depois de, há 2 dias, receber o meu certificado como é que chama, da Guinness, o World Record, sei lá, é recorde mundial de transmissões, como a pessoa que mais transmitiu jogos em Copa do Mundo, 148 jogos, agora são 149. E hoje a ansiedade para completar 100 gols da seleção brasileira em Copa do Mundo. Acabou sobrando 1, agora já tem 101, então começa uma outra história. Mas não é por isso não, isso é uma coisa pessoal. Eu estou muito satisfeito pela forma com que o Brasil jogou. O Ancelotti vem dizendo insistentemente que tem que se melhorar a cada jogo. Contra Marrocos, fomos muito mal no primeiro tempo. E depois, melhoramos no segundo tempo, poderíamos até ter vencido o jogo no segundo tempo. Contra o Haiti, fomos muitíssimo bem no primeiro tempo, fizemos 3 gols, mais gol anulado, podia ter feito mais. E depois fomos mal no segundo tempo, tivemos que segurar o resultado ali com praticamente o time todo na área para não diminuir esses gols que seriam importantes na luta de saldo de gols contra a equipe de Marrocos. Hoje fomos bem nos 2 tempos. O time do Brasil, o que aconteceu? Acabou um pouco aquela história, acabou aquela história do 4-2-4, de 4 atacantes. Jogamos no 4-3-3, o Paquetá vindo fazer o terceiro homem de meio campo, jogando muitíssimo bem, o Casemiro já bem melhor, o Bruno Guimarães, um jogador de altíssima categoria. O Danilo me impressionou, porque quantas vezes ele foi à linha de fundo, jogando como jogava como lateral, há alguns anos atrás, com muito preparo físico e muito fôlego. E o Alisson fez defesas importantíssimas, como já tinha feito 2 defesas também no jogo contra o Haiti. Então, o Ancelotti diz, é preciso melhorar a cada jogo. O Brasil melhorou muito dos 2 primeiros jogos para o jogo de hoje. Sabe exatamente o que significa ganhar de 3-0 da Escócia, que deveria ser 4-0, porque o juiz mexicano inventou uma falta absurda quando anulou o segundo gol do Vini? Olha, o Brasil tinha jogado em 1974, na Copa de 74, empatou 0-0 com a Escócia. Depois, em 82, aí sim, 4-1 para a seleção brasileira, a seleção de Cerezo, de Falcão, de Zico, de Sócrates, de Júnior, aquele time maravilhoso. Depois, nós vencemos por 1-0 em 90 e por 2-1 em 98. Sempre foi jogo duro em Copa do Mundo. E hoje dava para fazer 4-0, até 5-0 dava para fazer. Então, o Brasil sai em primeiro do grupo, é muito importante pelos adversários que vai enfrentar e pela logística, porque joga no estádio, jogar meio-dia, mas é um estádio refrigerado, que vai jogar em Houston. Se passar, vai para as oitavas de final, jogar em Nova Jersey, na casa onde está, não precisa abandonar a concentração. Se passar, vai para as quartas de final, aí vem jogar aqui de novo em Miami. Aí, se passar, joga uma semifinal. E depois a final é de novo em Nova Jersey. Era importantíssimo ser primeiro do grupo. Tá aí, feliz da vida, muito feliz com a apresentação da seleção brasileira. Passamos a ter mais esperança. E o Neymar estreou. Vini Júnior é uma estrela, uma grande estrela dessa Copa do Mundo. Está com o mesmo número de gols do Mbappé, 1 gol a menos só do que o Messi. Vai brigar ali pela artilharia. E o Brasil queria ver Neymar recuperado. Entrou para pegar um pouquinho de ritmo. Não podia fazer muito mesmo. Vamos ver agora como ele se prepara para os outros jogos. Saio daqui de Miami
feliz. Ei, vocês já entenderam o tamanho do Vinícius Júnior? Já entenderam que o Brasil tem um dos melhores jogadores da geração? Já entenderam o tamanho da Copa do Mundo que ele tá fazendo? Quem ousava dizer que o Vinícius não decidia, ele apareceu contra Marrocos. Então, quem ousava dizer que o Vinícius não decidia, acabou com o Haiti. E pra quem dizia que o Haiti era fácil, 2 gols contra a Escócia. E o pior é que falar agora é fácil, né? Porque sempre foi assim na carreira dele. Era o Neguebinha que não tinha futebol pra jogar na Europa, que era aumentado pela mídia porque era da base do Flamengo. Chegou no Real Madrid e não tinha talento, mas aos poucos foi ganhando espaço e se tornou um ídolo. O jogador que não teria nível pra ser jogador de futebol europeu decidiu 2 Champions, assim como nunca nenhum brasileiro fez, e é ídolo do maior time do mundo, sendo eleito o melhor do mundo. Mas era óbvio que na seleção brasileira não seria diferente. E se existia qualquer dúvida sobre o tamanho dele na seleção, qualquer dúvida sobre as atuações dele, eu acho que essa Copa do Mundo veio pra você baixar tua bola e começar a respeitar esse cara, né? O Júnior participou de todos os gols do Brasil nessa Copa. É o 4º jogador da história do Brasil a ter gols em todos os 3 jogos da fase de grupo. A gente tem muita sorte desse cara ser brasileiro. Ele é foda. Não vejo a hora de tu ter que aturar pro resto da vida o fato do Vinícius Júnior ser um dos maiores da história do Brasil. A gente tá diante de uma Copa histórica. Se você não percebeu ainda, acho bom você perceber. Quem esperava que o Vinícius Júnior fosse bicampeão de uma Champions League sendo protagonista, fazendo gol em 2 finais? Vamos lá, o cara que foi emprestado, que o Benzema falava não toca a bola pra ele não, que sofre com racismo gigantesco na Espanha, o cara botou a bola debaixo do braço e ganhou 2 Champions. Então esse Vini traz esperança pra nós brasileiros. Vini, excelente, parabéns pela partida, filho Cranco. É daí pra frente, filho Cranco Rodete. É esse Vini que todo brasileiro espera. Deposita esperança. Se você continuar assim, dificilmente a gente não chega, a gente não passa de fase e pode chegar a uma final, viu, Vini? Vini Júnior é craque, não tem outra palavra que defina. Até agora são 3 jogos e 4 gols nessa Copa do Mundo. O único jogador desde Ronaldo Fenômeno a fazer gols em todos os jogos da fase de grupos. Vini Júnior consegue algo que não acontecia desde 2002 e tá jogando muita bola. Os números em Copas do Mundo são 7 jogos e 8 participações em gols. Um craque que tá guiando o Brasil nessa Copa do Mundo. Se a Copa do Mundo é dos protagonistas, o Brasil não fica pra trás porque ele tem também Vini Júnior. Se o Haaland tá jogando muito, o Mbappé tá fazendo gol todo jogo. Se o Messi e Cristiano Ronaldo estão dando show, o malvadeza é malvado. Ele participa da festa. Senhoras e senhores, esse é o Vini Júnior que a gente sempre esperou com a camisa verde e amarela. E acreditem, ele apareceu no momento que a gente mais precisava. O Vini Júnior de verdade apareceu numa Copa do Mundo. Vini Júnior de verdade apareceu para guiar o Brasil rumo ao Hexa. Senhoras e senhores, o sonho segue mais vivo do que nunca. A cobrança era merecida e os aplausos também precisam ser obrigatórios. Vinícius Júnior é um dos caras dessa Copa do Mundo, contando como um todo, porque do Brasil ele é o cara, até o momento, nessa primeira fase, em que o Brasil só se classificou em primeiro lugar graças a ele. O Brasil só não estreou com derrota contra Marrocos graças a uma individualidade dele e um belíssimo gol. Foi dele a jogada do primeiro gol, a assistência do segundo e o gol contra o Haiti, o terceiro. E agora, o cara marca 2, era para ter sido um hat-trick. Era para ser 5 gols de Vinícius Júnior, ele era para ser um dos artilheiros dessa Copa até esse momento. Tem 4, contando a última Copa, 5 gols em mundiais. E se você contar gols e assistências, ele já supera Ronaldinho e Romário em número de participações em gols em Copas do Mundo. A gente cobrava essa participação mais efusiva dele com razão e ele tá entregando. Se o Brasil tem uma esperança, se o Brasil passa em primeiro, se o Brasil vai progredindo jogo a jogo nessa Copa em que a gente começou desacreditando muito e a gente ainda tem fé, tem muito a ver, ou melhor, tem tudo a ver com Vinícius Júnior. Vinícius entra numa seleta lista com Jairzinho, Romário, Rivaldo e Ronaldo, de jogadores que marcaram em todos os jogos, pelo menos da primeira fase. Que venha o mata-mata. Uma semelhança? Em todos esses anos, o Brasil foi campeão. Adeus brasileiros que vivem exaltando os gringos para valorizar o Vinícius Júnior. Sabe qual é a realidade? Se o Vinícius Júnior jogasse na França, jogasse na Argentina, jogasse na Espanha, todo mundo iria falar como deve ser bom ter o Vinícius Júnior. Mas como o Vinícius Júnior joga no Brasil, muitos preferem criticar. Mas o Vinícius Júnior, ele deu a volta por cima. E hoje, de braços abertos para o povo brasileiro, tá mostrando o seu valor na Copa do Mundo. Tá mostrando que já tem 4 gols na Copa do Mundo e é um dos artilheiros da Copa do Mundo. Só para vocês terem uma noção, o quanto tem brasileiro que gosta de desmerecer o seu próprio país, olha essa publicação que foi feita ontem. Bizarro essa prateleira de cima do futebol.
Messi 5 gols na Copa, Mbappé 4 gols na Copa, Haaland 4 gols na Copa, Harry Kane 2 gols na Copa, Cristiano Ronaldo 2 gols na Copa. E o Brasil? O Brasil tem Vinícius Júnior. Prazer. 4 gols na Copa, um dos artilheiros da Copa do Mundo, e só não é artilheiro porque teve um gol legal anulado para não igualar o Messi.